Olá, querido aluno, seja muito bem-vindo. Tudo bem com você? Também o nosso tutor de sala, seja bem-vindo. Estamos dando início a mais um semestre. Que prazer poder começar esse semestre com você que está aí no polo, ansioso para iniciar mais um momento muito gostoso de estudos, de conhecimento. Eu sou a professora Ana, terei a responsabilidade de ministrar a disciplina, uma disciplina que é super gostosa, desenvolvimento de pessoas. Veja que disciplina super interessante e o título da nossa teleaula será Princípios e Conceitos de Treinamento. Você que é futuro gestor de recursos humanos, alguns já estão aí para se formar, não é verdade? Outros estão quase lá. E essa disciplina, ela traz um fator muito essencial para você, futuro profissional, porque a gente vai trabalhar o quanto é estratégico dentro das organizações hoje desenvolver as pessoas, aprimorar competências, possibilitar com que elas adquiram novos conhecimentos, fazer com que elas treinem novas habilidades, promover mudanças de comportamento. Então, a nossa disciplina de desenvolvimento de pessoas vai possibilitar nós discutirmos, debatermos temas focados nesse caminho, né, de desenvolver trabalhadores, desenvolver profissionais para enfrentar esse mercado de trabalho que a gente sabe, cheio de mudanças, cheio de desafios. E eu espero que você goste, que você aproveite a nossa disciplina, que você participe. Nós teremos alguns momentos de pergunta. No final nós vamos ter o Kahoot. Você já jogou o Kahoot? Sabe como é que funciona? É um aplicativo muito interessante, muito interativo. Ao final nós vamos brincar, mas é uma brincadeira muito séria, porque a professora preparou lá 3 perguntinhas para que você possa tentar respondê-las, né, através do Kahoot. E aí eu quero ver se você foi assim atento durante toda a nossa aula. Aliás, vamos lá no quadro para você dar uma olhadinha no PIN. Olha lá, se você já tem aí facilmente o acesso ao Kahoot. Para quem nunca jogou, é só acessar kahoot.it, é o 487402, é só colocar lá o seu PIN, 487402, e ao final a gente vai então fazer esse momento tão gostoso de interação. Eu quero te chamar a atenção rapidamente no quadro. Nós temos um resumo dessa teleaula de hoje, também de um modo geral o que a disciplina vai contemplar, e eu quero te chamar a atenção para o segundo ponto, que é a competência da unidade. O que você vai adquirir ao final dessa disciplina? Você vai adquirir conhecimento que esteja relacionado às estratégias e processos para o desenvolvimento de pessoas nas organizações. Então veja, essa disciplina ela vai ter a importante missão de trazer para você recursos, conhecimentos, estratégias, mecanismos para a gente poder levar a educação, o desenvolvimento, o aprimoramento de competências às pessoas. Você que é profissional, futuro profissional de recursos humanos, onde você estiver, você poder contribuir com esse processo de formação humana. Então, lá no quadro, para nós começarmos a nossa aula muito bem, eu quero te chamar a atenção a alguns pontos de reflexão para contextualizar a nossa aula. O primeiro deles, você já parou para pensar como que o processo de educação está presente na sua vida muito, muito antes da escola? Às vezes a gente acha que a gente vai ter contato com o processo de ensino-aprendizagem quando a gente entra na escola, não é? Mas não é. Nós já temos contato desde o início do nosso desenvolvimento humano, lá em casa, na família, com um grupo de amigos, com as experiências que a gente vai vivendo, quando a gente faz a leitura de um livro, quando a gente assiste a um filme. Todas essas experiências de vida nos permitem aprender. Então veja, a educação ela está presente em todos os momentos da vida humana. Só que nós temos também um processo que é o processo formal de aprendizagem e que nós chamamos processo ensino-aprendizagem. O que contempla esse processo?
né? Quais são os recursos, as metodologias que envolvem, né? E por que a gente está falando disso quando a gente está tratando de desenvolvimento de pessoas dentro dos espaços organizacionais? Então, nós vamos entender isso também. E aí, a terceira perguntinha: qual a importância de desenvolver pessoas hoje no mundo do trabalho? Quantos temas gostosos para a gente aprender, quantas questões importantes para a gente tentar resolver, né, para a gente refletir juntos. Então, eu te convido para fazer parte dessa teleaula comigo e já vai enviando as suas dúvidas, né? O nosso tutor à distância está ali esperando a sua contribuição. Então, vamos começar com o nosso primeiro tema. Vamos lá? Bom, a gente tem aqui o título Conceitos e Tipos de Educação. Para a gente poder falar sobre desenvolver pessoas, é fundamental nós trabalharmos a educação, esse conceito que nos acompanha. Vamos ao quadro então para começarmos? O que é educação? Se você pudesse responder para mim nesse momento, o que você diria? O que está envolvido nesse termo educação? Primeiro, a gente precisa pensar que é um termo complexo, não é mesmo? Porque ele envolve a vida humana. Então, existem muitas definições no que se refere ao que é educação, várias formas de enxergar, inclusive dentro das áreas de saber, né, da pedagogia, da psicologia, da própria educação, dos recursos humanos. Então, a gente tem várias formas de entender o que é educação. Num primeiro momento, se a gente for pensar lá no senso comum, a educação ela pode ser entendida como o respeito e a demonstração em cumprir as regras sociais. Quer dizer, aquilo que a gente verifica no dia a dia, quando você reconhece o outro na sua vida, quando você demonstra ao outro respeito. Por exemplo, pense lá numa fila, na fila do banco, aí você vê um senhorzinho que está atrás de você e você cede o seu lugar para aquele senhor passar à sua frente, para que ele possa ser atendido primeiro que você. Quem vê você nessa cena vai dizer que você é uma pessoa educada, que você é uma pessoa gentil, porque você teve respeito ao outro. Então, nós temos essa ideia de educação, que é uma ideia do senso comum, que é uma ideia das experiências que a gente vai adquirindo, dos valores que a gente vai aprendendo. Mas, veja no quadro que não para por aí. Uma outra conotação de educação é aquela que relaciona com o processo ensino-aprendizagem. Aí a gente começa a falar de um processo mais formal de educação, que é aquele baseado nas diretrizes do sistema de ensino estabelecido pelo Ministério da Educação do nosso país, né? Aí nós temos vários termos que são originados a partir desse processo: educação pública, a educação privada, o ensino superior, que inclusive é o seu caso, a educação continuada, a educação à distância, que você também conhece, faz parte. Todos esses são termos ligados à formação acadêmica das pessoas e tem relação com uma educação mais formal, uma educação mais estruturada na nossa sociedade. Além disso, veja comigo, se você recorrer ao dicionário, no dicionário você vai identificar o termo educação como a aplicação dos métodos próprios para assegurar a formação e o desenvolvimento físico, intelectual e moral de uma pessoa. Então, lá no dicionário, o sentido da palavra educação vai estar ligado à pedagogia, à didática, ao ensino, didática, ao ensino de um modo geral. Quando nós pensamos em outras formas de entender esse termo, a gente vai lá para o Skinner, que é um importante teórico da análise do comportamento, ele vai nos dizer que a educação é o estabelecimento de comportamentos que serão vantajosos para o indivíduo e para outros em algum tempo futuro. Então, olha que interessante o que esse autor vem nos dizer, a importância de preparar as pessoas para lidar com situações que elas ainda não viveram.
viveram, que ainda não fizeram parte do seu mundo, do seu ambiente. Pensa, por exemplo, quando você precisa aprender um idioma, né? Você vai fazer uma viagem para fora do Brasil, visitar um novo país e você quer se antecipar, você quer aprender o idioma falado naquele lugar. Então, você já está se preparando, adquirindo conhecimentos para que você viva uma situação que ainda nem chegou. Então, que interessante, que importante que é o processo de educação nesse sentido de preparar a pessoa para viver momentos que ainda irão chegar. E voltando lá no quadro, nós temos uma outra forma de entender a educação que para nós vai ser muito importante para a nossa disciplina. A educação como o processo de ensino-aprendizagem para a aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes, o famoso chá, que eu tenho certeza que você já ouviu falar do chá, não é verdade? Conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, o que a gente pode entender? Falar hoje em educação é pensar num processo de ensino-aprendizagem que tem como foco transmitir às pessoas, desenvolver nas pessoas o chá, que é esse conjunto que nós chamamos de competência e que envolve essas 3 importantes letrinhas: conhecimentos, habilidades e atitudes. Nós vamos tentar entender um pouquinho melhor a respeito do chá daqui a pouco, mas é importante você entender que quando nós estamos falando do cenário profissional, do cenário organizacional, essa palavra competência, ela está muito relacionada à educação, as formas de aprender, as formas de adquirir conhecimentos, de treinar novas habilidades e de mudar atitudes e comportamentos. Então é isso que nós vamos aprender ao longo da nossa disciplina. Continuando mais um pouquinho no quadro, alguns termos, né, alguns tipos de educação que eu acho que vale a pena a gente refletir quando nós pensamos no processo de um modo geral, é quando a gente fala do ensino-aprendizagem. Muitas vezes a gente acha que são 2 termos sinônimos. Na verdade, não são. Embora eles sejam, claro, um processo mútuo, interdependente, um precisa do outro para acontecer, ou seja, existe aquele que ensina, existe aquele que aprende e existe a relação entre essas 2 partes, não é verdade? Mas o processo ensino-aprendizagem vai fazer parte de todo um ciclo que o ser humano vai vivenciar. Então, isso significa que nem sempre o ensino vai garantir que a pessoa aprendeu. Não é verdade? Às vezes você está aí ouvindo a professora falar um conteúdo, mas você está tão preocupado com outras coisas que se torna um obstáculo à aquisição daquele conteúdo que a professora está transmitindo. Então, um não garante o outro, embora os 2 sejam complementares. Quando falamos, então, em ensinar, nós estamos falando da programação do ambiente, recursos, contingências, todo um contexto que vai ser preparado para fortalecer conhecimentos, habilidades, atitudes, fortalecer comportamentos. Já a aprendizagem é quando as pessoas se apropriam de tudo isso, ou seja, elas se apropriam de conhecimentos, habilidades e atitudes que vão ampliar o seu repertório de comportamentos, o seu repertório de conhecimentos, facilitando, como nós vimos agora há pouco, o desempenho, né? Não só na função atual, mas o desempenho em funções futuras. Então, esse é o processo ensino-aprendizagem. Quando nós pensamos nesse processo hoje, a gente se depara com uma mudança muito grande no modelo tradicional de educação. Então, ainda, claro, nós vemos esse tipo de modelo, que é aquele modelo mais tradicional, mas esse modelo ele está devagarzinho sendo modificado, né? E sendo pensado de uma maneira um pouquinho diferente. O modelo tradicional é aquele que foca mais no professor, né? O aluno como um ser ali passivo, o professor como detentor do conhecimento, mas agora a gente tem visto esse modelo mudar. E aí nós estamos falando de metodologias ativas de
ensino, ou seja, um modelo em que o aluno hoje é o foco central. É ele o protagonista do seu processo de ensino-aprendizagem, é ele que está no foco de todo o processo. Então, é muito importante nós pensarmos em novas formas de fazer esse aluno perceber tudo isso. E as metodologias ativas de ensino, que hoje a gente vê muito na educação e também nas organizações, elas têm sido facilitadas pela tecnologia. Um bom exemplo, que você já sabe muito bem, é o ensino à distância, né? Olha que bacana a possibilidade de você que está aí em outro lugar do nosso país, eu que estou aqui podendo trazer para você conteúdos, a gente poder conversar, a gente poder debater, discutir temas tão importantes. Então, as metodologias ativas de ensino nos possibilitam esse avanço no processo ensino-aprendizagem. Mais um pouquinho lá no quadro, eu quero te mostrar, só para a gente ter uma ideia, né? O nosso país, você já sabe muito bem, ele é estruturado de maneira que a pessoa, ela passe por alguns modelos de educação. O fundamental, o médio, o superior, e aí a gente tem no ensino superior a graduação, a pós-graduação. Você está fazendo essa modalidade de ensino, né, hoje, e esse tipo de educação formal que é oferecida pelo nosso país é produzido por 3 agentes: o agente público, o agente privado e também a organização da sociedade civil que se mobiliza para poder entregar um ensino às pessoas, aos cidadãos. O que a gente tem percebido é que o modelo de educação que hoje a gente vê no nosso país, ele muitas vezes não consegue suprir demandas específicas das organizações hoje. O que isso significa? Significa que existem organizações que demandam necessidades muito complexas, muito específicas e que lá no tipo de educação formal essas necessidades não conseguem ser supridas. Então, a gente tem visto que a própria organização de trabalho tem se mobilizado, tem se preparado para oferecer aos seus trabalhadores a formação, a educação, que é o que nós chamamos de formação profissional. Vamos ver no quadro? Veja lá, a formação profissional, então, que hoje é ofertada pelas organizações, pelas empresas, ela tem como foco aprimorar nos colaboradores, nos trabalhadores, o conjunto dos chás, visando, então, o melhor desempenho nas funções. Então, você já percebeu que a gente vai falar muito do chá, não é? Adquirir conhecimentos, habilidades e atitudes, é falar hoje em educação, é falar hoje nesse processo de ensino, aprendizagem, em especial hoje nas empresas, nesse cenário todo modificado que a gente tem acompanhado, tantas mudanças, tantas inovações, não é mesmo? E a gente sabe que hoje o conhecimento é um bem tão precioso, porque é por meio dele que as pessoas conseguem ter novas soluções, tomar decisões diferentes, né? E fazer com que as empresas se mantenham sustentáveis no mercado. Então agora nós vamos aprender um pouquinho o que é esse chá. Vamos lá? Competências, né? O que são as competências? Eu tenho certeza que você já ouviu falar das competências. Conhecimentos, habilidades e atitudes. Você que está aí no polo assistindo a essa teleaula também está adquirindo competências. Você quer ver como? Então nós vamos aprender juntos uma ideia do que é a competência através de uma metáfora de uma autora, que é a Maria Rita Gramina, que é uma autora que tem um livro escrito sobre competências. Você tem acesso a esse livro também. Se você, né, procurá-lo, certamente você vai encontrá-lo com facilidade. E ela traz para nós uma ideia de competência bastante interessante. Vamos acompanhar? É o chá da competência. Certamente você já ouviu falar desse chá também. O que é o chá da competência e a árvore da competência? Ela tem aqui para nós essa metáfora da árvore da competência, que vai tentar então explicar para nós o que significa esse chá.
Primeiro é importante, então, nós lembrarmos que o chá são as letrinhas que dizem respeito àqueles 3 elementos que compõem a competência: conhecimento, a habilidade e atitude. De acordo com a nossa autora aqui, ela vai comparar cada um desses elementos a uma parte da árvore, né? Então, o conhecimento, ele está ligado ao tronco da nossa árvore, a habilidade vai estar ligada à copa da nossa árvore e a atitude vai estar ligada à raiz da nossa árvore. Então, vamos entender. Primeiro, conhecimento. O conhecimento é a base de tudo, o conhecimento está em tudo e é o saber. Então, primeiro, a gente precisa adquirir esse saber. E esse saber diz respeito a tudo aquilo que a gente aprende no decorrer da nossa vida. O saber teórico, não é? Não só a partir dos processos formais de educação, como nós vimos, né, quando você está na escola, agora você cursando o ensino superior, mas também em todos os momentos que você passa na sua vida, nas experiências que você vive, num filme que você assiste, um livro que você lê, uma conversa com um amigo. Então, todo esse saber teórico, todas essas informações, todos esses conteúdos, eles são o conhecimento, e nós chamamos de saber, então, tudo aquilo que você apreende do mundo ao seu redor. Normalmente, o conhecimento ele está em nível tácito. O que isso significa? Que ele está aqui, ó, dentro da minha cabeça. Só que, claro, né, esse conhecimento ele pode e deve ser manifestado, que é quando a gente elabora um conteúdo na nossa cabeça, na nossa mente, a gente faz esse processo de reflexão e a gente traz à tona na conversa com um amigo, na sala de aula, aí no polo onde você está, ou no momento do trabalho. No tempo todo, no nosso dia a dia, nós estamos aprendendo novos conhecimentos e manifestando esses novos conhecimentos. Só que o chá da competência vem nos ensinar que só conhecer, só saber não basta. Não adianta nada a gente ter aquele saber teórico muito bem elaborado se a gente não souber colocá-lo em prática. E aí, voltando lá no quadro, a gente tem a habilidade, que é a parte do nosso chá, o H do nosso chá, que corresponde à copa da árvore. O conhecimento ele está aqui correspondendo ao tronco, porque o conhecimento, como ele está em tudo, o tronco ele vai estar ligado tanto à copa quanto à raiz, não é verdade? Já a habilidade é quando eu coloco o meu conhecimento em prática. Então, eu sei alguma coisa, eu vou colocar esse conhecimento em prática, é a habilidade, é o saber fazer. Então, o saber fazer é quando eu tenho domínio de alguma técnica, o domínio, né, de alguma experiência. Por exemplo, você que é da área de gestão de pessoas, de recursos humanos, quando você sabe fazer uma entrevista de emprego, né? Você tem lá o teu roteirinho, as perguntinhas que você quer fazer para o seu candidato. Quando você pratica aquilo, quando você recebe o seu candidato, tem que suprir aquela vaga na organização, é a habilidade, né? Você vai praticando aquilo, você vai avaliando o perfil do seu candidato e é a prática que vai fazendo com que as habilidades elas se tornem cada vez mais efetivas. E por que a autora compara a habilidade com a copa? Justamente porque a copa da árvore é a parte da árvore que vai nos mostrar os frutos. Então, normalmente, quando a gente pratica alguma coisa, a gente fica bom naquilo, não é? Então, os resultados vão aparecer da mesma maneira que na árvore. Mas não acabou por aí. Não adianta saber, não adianta saber fazer, se chegar num determinado momento eu não quiser fazer. Imagine você tendo que lidar com uma situação imprevista na sua organização. Como é que você faz? Você tem o conhecimento, você tem a habilidade, mas e aí? Como que eu vou agir? Né? Como que eu vou decidir, tomar aquela decisão importante? Aí vem o azinho do nosso chá. Veja no quadro a atitude. E a atitude ela está justamente na raiz. Olha que interessante a metáfora dessa autora. A raiz ela fica lá embaixo da árvore. Normalmente a gente não vê. E a raiz é o que vai nutrir a árvore. Então a atitude normalmente ela está ligada aqui no nosso cenário da competência aos valores, às percepções, aquilo que tem muito a ver com o humano, não é verdade? Olha como é importante. Então, a atitude, ela vai ter muita relação com aquilo que a pessoa entende,
com aquilo que a pessoa percebe do mundo, né? As suas formas de enxergar, né? Autores usam o termo modelo mental, que é aquele padrão de comportamento que a gente está acostumado, que a gente consegue lidar com as coisas do mundo. Então, as nossas atitudes, as manifestações do nosso comportamento vai trazer tudo isso. Aquilo que a gente acredita, os nossos valores, os nossos princípios, tudo isso vai estar envolvido na atitude. Então, às vezes, você tem aquele conhecimento, você tem aquela habilidade, você praticou muito aquilo, mas num determinado momento da tua organização, você está passando por uma mudança, por um momento de imprevisibilidade, e aí? O que você vai fazer? Então, essa forma de agir vai dizer da sua atitude, vai dizer desse azinho do nosso chá, que é a sua entrega, que é a sua predisposição a agir. E você consegue perceber que na árvore nós temos os 3 componentes em integração? Na verdade, não dá para uma árvore ser árvore só com o tronco, ou com a raiz, ou só com a copa. Não, ela precisa das partes como um todo. A competência também, né? É claro que existem cargos, funções que vão, de repente, exigir mais habilidades, né? Ou mais conhecimentos, mas é muito importante a gente pensar que a competência, ela precisa que esses elementos estejam em interação. Vamos ao quadro, então? Não adianta ter conhecimento e habilidade e não os usar quando for preciso e necessário. Portanto, enquanto conhecimento e a habilidade estão ligados ao saber, o saber fazer, né, saber fazer algo, a atitude está ligada ao querer fazer, ou seja, aborda os aspectos motivacionais do profissional, né? O autor Joel Dutra, ele gosta muito de usar a palavrinha entrega, que é a sua entrega. E a entrega vai ser muito particular de cada pessoa, porque cada pessoa tem a sua forma de fazer a sua entrega, a sua história de vida, né? O seu jeitinho muito particular de conhecer e de perceber as coisas do mundo. Então é essa atitude que a gente precisa sempre estar muito atento no processo de autoconhecimento e fazer com que ela traga bons resultados para o próprio profissional e também para a organização. Então agora nós vamos pensar no nosso próximo tema. Vamos lá? Veja no quadro. Conceituação de treinamento. Agora nós vamos entrar mesmo na nossa disciplina, né? Nós falamos da educação, falamos da importância do chá. Agora nós vamos entender o processo de treinamento e desenvolvimento, o que ele envolve e como você, futuro profissional de gestão de pessoas, pode levar isso lá para a sua empresa. Como fazer isso lá na empresa? Então vamos começar? Existe um primeiro ponto que é importante quando nós falamos em treinamento, que é a transmissão de informações. Na verdade, a transmissão de informações, acontece continuamente na nossa vida. A todo momento nós estamos transmitindo informações. Como fazer então para que essa transmissão de informações ela seja a mais efetiva possível, né? Transformando essas informações em conhecimentos importantes para aquela função, para aquele cargo, para aquela organização. Então, falando em transmissão de informações, nós falamos na efetividade do processo de comunicação, porque transmitir informação é se comunicar. E a comunicação só será efetiva se houver o pleno entendimento da mensagem por aquele que recebe a mensagem, que é o receptor. Não basta apenas transmitir informações, é preciso se certificar do entendimento. A gente acha que comunicar é uma coisa muito fácil, não é mesmo? A gente está aqui, eu estou falando, você está me entendendo e está tudo certo. Mas não é só isso. A comunicação é um fenômeno humano muito complexo que envolve não só a transmissão da informação, mas envolve uma gama de elementos, né, que dizem respeito ao humano, os sentidos das palavras, os significados, aquilo que cada pessoa percebe do que está recebendo de informação ou do que está transmitindo de informação. Quantas vezes você já enviou uma mensagem achando que você estava sendo super clara e aí aquela pessoa que você enviou, ela não entendeu nada ou entendeu completamente diferente daquilo que você quis transmitir?
Pois é, então a comunicação é algo muito cuidadoso. E lá no quadro você vai ver comigo que eu já adianto um processo que deve fazer parte de todo desempenho, toda atuação nas organizações, que é o feedback. O feedback é o processo de dar ou receber informações, é o processo de certificação de informações. Isso deve ser o tempo todo, constante dentro das organizações. E não necessariamente você precisa fazer o feedback formal. Como é que é o feedback formal? Quando você faz uma avaliação de desempenho, por exemplo, e você que é líder, vai falar para o seu trabalhador, para o seu colaborador, como é que ele se saiu naquela função, naquela atividade. Isso é um feedback formal, mas ele não precisa ser formal. Ele pode ser natural, espontâneo, o tempo inteiro, né? Você perguntar para a pessoa, e aí, você entendeu aquilo que eu disse? Será que você pode repetir daquilo que eu te expliquei? Você entendeu, né? Quer que eu repita a informação? Ou poder falar para a pessoa o quanto que ela se saiu bem em determinada atividade. Nossa, parabéns, que bacana que você fez isso, gostaria de aprender esse seu jeito. Isso é feedback e ele deve ser sempre realizado na organização. Veja no quadro o esquema que eu trago para você, que diz respeito ao processo de comunicação. E parece aqui bastante confuso, né? Mas você vai entender direitinho junto comigo e você vai perceber que o processo de comunicação ele não é tão simples como a gente imagina. O processo de comunicação normalmente acontece primeiro com o emissor, que é aquela pessoa que vai emitir a mensagem. Vamos imaginar aqui o exemplo da nossa teleaula. O emissor agora é a professora que vos fala e que está transmitindo um conhecimento, não é verdade? Para que eu possa transmitir esse conhecimento para você, a minha mensagem, ela deve passar por um processo que nós chamamos de codificação. Codificação lembra a palavra código, que é justamente um processo que o emissor realiza em que ele vai transformar a sua mensagem numa informação acessível para o receptor. Então, o material da professora está em língua portuguesa, você consegue entender, eu trouxe imagens para facilitar a aquisição do conhecimento, isso é codificar. Então, o emissor envia uma mensagem que é codificada por ele para um receptor ou vários receptores, como é o nosso caso, ó, você que está aí no polo, recebendo a informação, o conhecimento que a professora está transmitindo, vocês são os receptores. Quais são os canais de comunicação que a professora está usando? São vários aqui. Eu estou usando o canal verbal, oral, eu estou falando, mas nós temos também a nossa intérprete de Libras, que está usando o canal não verbal. Nós temos o canal visual, nós temos o canal digital, nós somos mediados pela tecnologia, então veja quantos recursos facilitam essa informação de ser transmitida. Só que quando ela chega para você, nosso receptor, você não recebe essa informação de maneira pura, certinha, da mesma forma como eu transmiti. Não, você decodifica essa mensagem. O que isso significa? Decodificação é o processo que o receptor vai realizar de interpretar a mensagem. Olha que interessante isso. Então, isso significa que quando você recebe a minha mensagem, por mais clara que eu tente transmitir essa mensagem, você vai receber, né, a partir de um processo de interpretação que é só seu. Então, vai passar por todo o filtro da sua percepção, dos seus órgãos dos sentidos, da sua forma de enxergar, né, as coisas do mundo, de perceber essa informação, vai esbarrar na sua história de vida, nos seus valores, naquilo que você acha certo ou não. Então, perceba como é um processo complexo, por isso que a gente precisa ficar muito atento. E veja na figura que tem um outro ponto muito importante. Vamos voltar no quadro que a professora precisa reforçar. Olha aqui o feedback. Ele precisa estar presente o tempo inteiro, porque é justamente o feedback que vai permitir com que o emissor se certifique
se o receptor recebeu a mensagem minimamente, né, da forma como ele quis transmitir. No nosso caso aqui, a gente pode pensar que o feedback pode ser lá no momento que você manda uma dúvida, pode ser no momento do fórum, pode ser na hora da aula-atividade, pode ser no momento da prova, né? No momento que você envia uma mensagem para o seu tutor à distância. Todos esses recursos são feedbacks que vão nos ajudar a entender se você de fato recebeu aquela mensagem da maneira, né, mais coerente possível. Então, o feedback precisa fazer parte do nosso processo de comunicação. E lá no quadro, claro, a transmissão de informação, ela visa a aquisição do conhecimento. Então, a gente pensa muito no Czinho, né? Quando a gente pensa na transmissão de informações, na comunicação. E as habilidades, para que a gente possa treinar as habilidades, elas vão estar muito voltadas à prática. Então, para aprender e aprimorar uma habilidade, é preciso praticar. A partir do momento que você conheceu, você coloca aquele processo em prática e aí sim você pode treinar cada vez mais as habilidades. E as atitudes, é claro que é possível aprender novas atitudes, claro que é possível mudar comportamentos, né? E talvez ensinar ou aprimorar uma atitude seja o desafio mais difícil de um programa educacional, porque vai depender da pessoa. Você se lembra? É o querer fazer. Então a pessoa ela vai ter que estar disponível. E quando ela se esforça para mudar um comportamento, para aprender uma nova forma de fazer, ela precisa ser reconhecida, reconhecer então o seu bom desempenho. Agora, eu gostaria de te convidar a nós pensarmos numa situação prática. Vamos ao quadro? Vamos então solucionar uma situação-problema. Você vai desempenhar o papel de um assessor de desenvolvimento profissional de uma empresa chamada Fixabem. A Fixabem é uma empresa de pregos e parafusos. Ela está instalada no estado do Mato Grosso, numa grande região metropolitana desse estado. Veja as necessidades que a empresa apresenta. Ela está com dificuldades para encontrar bons profissionais para os seus cargos. Além disso, faltam pessoas com habilidades para se comunicar, lidar com conflitos, que são aqui competências comportamentais, né? Exercer a liderança, e também faltam profissionais que dominem as competências técnicas. O dono, que é o senhor Padovan, o dono lá da Fixabem, acredita que os colaboradores já devem ser contratados com a devida formação e ele é contra investir em desenvolvimento e formação profissional para os seus funcionários. Qual que é o seu desafio? Convencer o senhor Padovan que ele e a sua empresa podem ser beneficiados se priorizarem a educação dos seus colaboradores. Então veja que desafio. E eu acredito que não é só o senhor Padovan, muitas vezes, que acha que treinar e desenvolver pessoas não serve para nada, muitas vezes é custoso, né? Por que será que as pessoas têm essa mentalidade, o que é uma pena, não é? Muitas vezes, essas pessoas já tentaram trazer processos de treinamento e desenvolvimento que não surtiram os efeitos desejados, aí acha que realmente é um investimento que não vale a pena, né? Ou, às vezes, não está condizente com aquela necessidade da organização, né? Ou, às vezes, só se preocupou em transmitir informações, mas não em treinar habilidades e atitudes, né? Então, as mudanças de comportamento não aconteceram. Então, infinitos são os fatores. Mas é fundamental nós e você, futuro profissional de RH, sensibilizar e conscientizar os gestores da importância de educar, de treinar e de desenvolver. Então vamos ver como que a gente resolve essa situação? Veja no quadro. Bom, primeiro de tudo, é muito importante que você, gestor de RH, faça um relatório. Mas, professora, não dá só para conversar com o dono da empresa? Olha, claro que dá para conversar e a gente é muito convincente muitas vezes quando a gente troca uma informação, né, por meio do canal verbal. Mas quando você faz um relatório e você explica direitinho, você coloca numa linguagem formal, numa linguagem corporativa, traz dados científicos,
com certeza o senhor Padovan e qualquer gestor vai se certificar de que aquilo é importante e vai se convencer de que tem que levar para a sua empresa a educação. A introdução do seu relatório pode mostrar que a contratação de pessoas formadas não garante bom desempenho. Lembra que o senhor Padovan acha que era importante já contratar pessoas formadas, mas não necessariamente. Às vezes aquela pessoa que é formada ou que tem um curso, ela precisa desenvolver uma outra habilidade que ela não conseguiu desenvolver naquele curso que ela fez. Então, ainda assim, a educação, o treinamento vai ser fundamental nesse cenário. E aí, será preciso convencer o senhor Padovan de que ele vai precisar investir em capacitações e treinamentos, além, claro, de proporcionar oportunidades de crescimento profissional aos seus colaboradores, né? E também ajudar os seus colaboradores a se autodesenvolver, né? Possibilitar com que eles mesmos busquem esse aprimoramento, esse desenvolvimento, porque é uma missão não só da empresa, mas também do próprio colaborador. É uma via de mão dupla, né? Todos precisam estar engajados nesse processo de desenvolvimento. Então, agora eu quero que você traga as suas dúvidas. Vamos lá? Quero que você traga as suas contribuições, que você traga os seus comentários. Vou dar um tempinho e já já a gente volta. Olha que legal, já tem uma contribuição do Polo de Itajubá. Que coisa boa, pessoal. Ó, um beijo muito grande para vocês, viu? Obrigada por estarem atentos aí à aula. E eu tenho certeza que não só Itajubá, tem um monte de polo aí conectado. Que coisa boa, viu? Espero que vocês estejam gostando. Participem, contribuam, tá? O pessoal de Itajubá falou o seguinte: professora, dentre as competências do chá, podemos dizer que desenvolver as atitudes dos colaboradores talvez seja o maior desafio para as organizações? Certamente, pessoal de Itajubá. Por que é o maior desafio? Porque a atitude reflete muito do que é o ser humano, do que é cada um. Então, imagine uma empresa que tenha lá vários colaboradores, cada um tem a sua forma de perceber. Embora a gente trabalhe com semelhanças, nós somos semelhantes uns aos outros pela cultura ao qual nós estamos submetidos, pelas aprendizagens que a gente vai adquirindo, que são muito estruturadas de uma maneira muito parecida, mas cada um tem a sua particularidade. Por isso que as atitudes são um desafio, e vocês têm toda a razão, porque vai refletir o que cada um é, o que cada um acredita, o que cada um entende que é certo ou errado, né? Como cada um resolve uma situação. Às vezes o que é importante para mim, para você não é. Às vezes eu gosto mais de aprender lendo e você de assistindo a um vídeo. Às vezes eu penso num projeto, fazer de uma maneira mais prática, você mais teórica. E assim vai, são as diferenças e o que é tão rico, né? A diversidade. Só que é um desafio, porque daí como que a gente vai alcançar as pessoas, né? E como também valorizar essa diversidade. De repente alguém que faz uma determinada tarefa de uma maneira diferente do outro, não significa que é melhor ou pior, mas significa que é diferente, que um pode aprender com o outro, que podem experimentar novas possibilidades. Então isso é muito legal. Parabéns, viu, Itajubá? Obrigada aí pela contribuição, tá? E agora eu quero, então, continuar com você no nosso próximo tema. Vamos lá? Bom, agora nós vamos falar sobre o ciclo de treinamento.
Veja, querido aluno, o ciclo de treinamento, ele tem essa palavrinha ciclo. Por que essa palavra ciclo? Veja como é importante a gente prestar atenção nas palavras. Ciclo é algo dinâmico, né? É algo que vai falar de uma evolução, de uma sucessão de etapas, né? Então, não é nada linear, né? Ou muito pontual, é algo que vai evoluindo, nós estamos falando de um processo. Por isso que o treinamento, ele precisa ser visto em etapas. Vamos entender o que é isso? Veja lá. É o treinamento que tem a função de ajustar o colaborador às novas formas de trabalho, considerando as mudanças ambientais e preparando para o desenvolvimento e assimilação de novas tecnologias e novos processos. E para que isso aconteça, nós vamos então trazer aqui o ciclo de treinamento. Como nós falávamos, o ciclo de treinamento diz respeito a um processo. Há um processo que é sistemático, porque ele vai passar por vários sistemas, por vários recursos e etapas, e que precisa estar coerente com a realidade de cada espaço, de cada cultura organizacional. Nós temos aqui, nesse ciclo de treinamento, 4 fases, certo? Vamos entender cada uma dessas fases. A nossa primeira fase é o que nós chamamos de diagnóstico das necessidades, ou seja, você vai primeiro identificar quais são as necessidades reais daquele espaço organizacional que precisa serem sanadas. Que necessidades que um treinamento pode ajudar a suprir? Então, essa é a primeira perguntinha que a gente se faz. Quais são essas necessidades? Quais são as lacunas que precisam ser supridas para que as pessoas possam trabalhar melhor, viverem melhor naquele espaço organizacional? Levantadas as necessidades, nós vamos para o segundo momento ou segunda fase, que é o planejamento do programa de treinamento. Aqui a gente vai falar da proposta, o que a gente pode fazer para executar, para aplicar um programa de treinamento, como isso vai ser planejado, quais são as etapas que vão acontecer. Feito isso, planejado o programa, aí a coisa vai acontecer, aí a mão na massa, colocar em prática, que é a terceira fase, a execução do programa de treinamento. E por fim, nós temos a última fase aqui, que é a avaliação dos resultados, para a gente saber se os objetivos que nós nos propusemos a alcançar foram de fato alcançados. Como nós estamos falando de um ciclo, nada aqui termina. Olha aqui, tá vendo a flechinha? A flechinha nos indica que nós estamos falando de um processo. De repente, na avaliação dos resultados, você percebeu que aqueles objetivos não foram alcançados. Então, a gente tem que voltar no diagnóstico das necessidades. Ou ainda, que outras necessidades foram descobertas e que vão exigir novos programas de treinamento. Então, veja, não é nada simples, né? É algo que exige muito cuidado, mas é também algo bastante lógico, se nós pararmos para pensar, né? Uma etapa que vai exigir aí um pouquinho mais de cuidado da parte de quem for o responsável. Normalmente são os profissionais de recursos humanos que têm a missão de fazer com que os ciclos de treinamento aconteçam dentro daquela organização. E veja quais são, lá no quadro, os objetivos, né, da dinâmica de desenvolvimento de pessoas por meio do treinamento. Quais são, de um modo geral, os objetivos gerais que as empresas buscam alcançar com os programas de treinamento? Né? Normalmente, integrar novos funcionários, então, ou seja, fazer com que aqueles funcionários que estão chegando possam conhecer e se familiarizar
a cultura das organizações, isso pode acontecer por meio de treinamento, preparar os funcionários para o trabalho, né? Inclusive antes do início do trabalho, o programa de integração é um exemplo muito importante em que o trabalhador que está chegando, ele vai receber as informações daquela nova função, vai ser treinado antes mesmo de oficializar o seu cargo, a sua função, nivelar os chás dos trabalhadores, isto é, fazer com que os chás, os conhecimentos, habilidades e atitudes esperados pela organização possam ser desenvolvidos por esses trabalhadores, fazendo com que haja uma equivalência, né, daquilo que é esperado com aquilo que de fato as pessoas podem desenvolver. Realizar mudança na cultura organizacional, quando uma organização precisa passar por um processo de mudança, né, um novo sistema que está chegando, um novo cargo, né, com certeza um programa de treinamento pode ajudar a suprir. Aumentar o conhecimento também é um objetivo, desenvolver e aprimorar habilidades, como nós vimos, os chás, e também mudar a atitude do trabalhador. Claro que mudar a atitude não acontece da noite para o dia, né? Como nós falávamos, a atitude, como muito bem, né, o Polo comentou, não é simples, é um desafio, mas é possível, desde que aquela pessoa ela veja sentido naquela mudança e ela possa vislumbrar, né, verificar lá na frente quais os benefícios que aquilo vai acarretar para ela como profissional, como pessoa. Então, um programa de treinamento, um programa de desenvolvimento bem feito pode, claro, fazer com que as pessoas mudem seus comportamentos e se aprimorem cada vez mais. Vamos para o nosso próximo tema? Agora, então, nós vamos falar das fases do ciclo de treinamento. Você se lembra lá do ciclo de treinamento, quando nós falávamos das 4 fases? O diagnóstico das necessidades, né, o planejamento, a execução e a avaliação. Nessa teleaula, nós vamos começar a falar das 2 primeiras fases. Então, eu quero te levar ao quadro para você acompanhar junto comigo qual é a nossa primeira fase, a primeira etapa do ciclo, que é a avaliação das necessidades de treinamento. Então, veja, nós temos 2 possibilidades. Uma é o LNTD, isto é, o levantamento de necessidades de treinamento e desenvolvimento, e a outra possibilidade é o DNTD, ou diagnóstico das necessidades de treinamento e desenvolvimento. Quando falamos de levantamento de necessidades, nós estamos falando de um processo um pouco mais arbitrário, sem muita regra, mais casual, mais do dia a dia, com menor preocupação das reais necessidades de treinamento, algo mais pontual. Já o diagnóstico das necessidades é um processo um pouco mais aprofundado, né? Porque ele vai possibilitar uma investigação um pouco mais detalhada das reais necessidades que aquela organização apresenta. Então, realizar um diagnóstico de necessidade fornecerá valiosos subsídios que servirão de referência para o planejamento do treinamento, identificando 2 pontos cruciais como ponto de partida. Quem deverá ser treinado, ou seja, qual é o público-alvo que eu preciso atingir e o que deverá ser aprendido, qual é o conteúdo ou qual é o repertório de chá que eu preciso desenvolver naqueles colaboradores. E aí nós temos o diagnóstico pensado em 2 aspectos. Ele pode ser realizado tanto de uma maneira reativa, reativo vem de reação, ou seja, quando se detecta um problema que já está acontecendo e se propõe um treinamento para combater suas causas. Então o problema já está ali, já aconteceu e a gente precisa suprir essa necessidade porque ela está causando problemas, né? É um diagnóstico mais reativo.
O diagnóstico preventivo, que normalmente deve ser o diagnóstico ideal, né? Quando a gente consegue prever o problema, né? Quando a gente consegue, então, detectar uma necessidade antes mesmo dela acontecer. Por exemplo, a gente pode pensar numa pessoa que vai ser um novo gestor naquela organização, né? Então, a gente já levanta, né, faz um diagnóstico das necessidades do que aquele novo líder vai precisar desenvolver de competências comportamentais, antes mesmo dele assumir o novo cargo. Então, é um diagnóstico mais preventivo, mas é claro que nem sempre as organizações conseguem, né? Normalmente, eu arrisco dizer que o mais normal é o diagnóstico reativo, quando as coisas já estão acontecendo, às vezes algum problema que é causado, então vamos tentar entender o que se trata esse problema e buscar sanar essa necessidade. Voltando ao quadro, a gente tem ainda que uma análise do diagnóstico das necessidades de treinamento, ela deve considerar 3 níveis distintos. Isso é importante. O nível que é organizacional, então a organização ela é feita de pessoas, então a gente precisa pensar ela de um modo geral. Então aqui a gente lembra do ambiente, da cultura, as condições empresariais, os recursos que ela possui ou que ela precisa possuir. Também o diagnóstico deve ser pensado no nível das tarefas, ou seja, as tarefas que vão definir os chás, né? Aqui a descrição de cargos costuma ajudar muito nesse levantamento, nessa análise do diagnóstico. E o terceiro nível também é o nível das pessoas, dos trabalhadores, né? Analisar o desempenho atual das pessoas, as competências, né, e aquilo que elas vão precisar elaborar. Então veja, né, quando a gente falava daquele exemplo do novo líder, se a gente pensar que uma pessoa vai assumir um novo cargo de liderança, a gente pode pensar nesse diagnóstico a partir desses 3 níveis. O organizacional, como que essa função vai afetar toda a empresa, o setor que ele vai trabalhar, também o nível das tarefas, quais são as atribuições, as responsabilidades, tanto técnicas quanto comportamentais, que esse novo líder vai precisar desenvolver, e também o nível dos trabalhadores, ele como pessoa, quais são as habilidades, as atitudes, os comportamentos que ele vai precisar trabalhar, modificar, né, ou passar por esse processo de autoconhecimento. Então, olha quantas coisas que envolvem um diagnóstico. E lá no quadro eu também quero te chamar que alguns meios de diagnóstico, né, de necessidade, de treinamento e desenvolvimento já acontecem no dia a dia das organizações. Por exemplo, a avaliação de desempenho, que é aquele momento em que normalmente o líder vai conversar com o seu liderado e vai informá-lo, é o momento do feedback, lembra que nós falávamos? Vai informá-lo das suas dificuldades, das suas facilidades, daquilo que ele precisa melhorar, daquilo que ele já está indo muito bem. E normalmente uma avaliação de desempenho traz informações valiosíssimas que podem ser diagnósticos de necessidade de treinamento. Assim como quando a gente observa alguns indicadores organizacionais, um exemplo muito importante de uma ferramenta utilizada, inclusive por você aí, futuro gestor de recursos humanos, e que traz informações valiosas, é a pesquisa de clima organizacional. Uma pesquisa de clima organizacional, ela traz informações muito importantes que vão ser também um diagnóstico de necessidades aí para as organizações. E claro, ficar atentos às mudanças no ambiente de trabalho também é outro meio de diagnosticar necessidades, porque normalmente as mudanças elas demandam muitas necessidades e aí é o momento da gente ficar de olho para ver se essas necessidades precisam ser supridas por meio de treinamento. Vamos ao quadro mais um pouco? Vamos lá? Muito bem, agora nós vamos falar da programação de treinamento, que é justamente a segunda etapa do nosso processo de treinamento e desenvolvimento. A professora tem usado essas duas palavrinhas muito assim, sem explicar. No decorrer da nossa disciplina, você vai ver a diferença entre treinar e desenvolver, tá? Então, por enquanto, não se preocupe com isso, né? Nós estamos falando de um programa de treinamento, mas logo, logo você vai entender direitinho o que é um e o que é outro, né? E o que os dois termos significam. Então,
Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa necessidade, né? Imagine você que quando você vai ao médico, por exemplo, tá? Vamos imaginar para a gente poder entender melhor. O que o médico vai fazer? Primeira coisa, ele vai conversar com você, porque você está chegando com uma queixa, doutor, eu estou com dor de cabeça. Então, ele vai fazer um diagnóstico dessa necessidade, ou seja, ele vai pedir alguns exames, não é? Vai pedir para que você faça exames para que ele possa investigar exatamente o que você está sentindo, né? O que tem aí por trás dessa queixa que você traz. Quando ele tem as informações desse diagnóstico, ele vai então partir para o tratamento. E aí ele vai planejar todo o processo de tratamento que ele vai transmitir para você, que é o paciente dele. Às vezes vai precisar tomar um medicamento, ou às vezes você vai precisar mudar seu estilo de vida, fazer mais exercício, se alimentar melhor. Da mesma maneira, acontece lá nas organizações. Uma vez diagnosticadas as necessidades, qual vai ser agora o nosso tratamento, né? Como que a gente vai planejar todo esse processo de treinamento? E perceba uma coisa importante, se no diagnóstico você já começa equivocada, você não percebeu a real necessidade, todo o tratamento depois, ou no nosso caso do treinamento, vai ser também equivocado. Então o diagnóstico ele é uma fase muito importante que vai conduzir depois todos os outros processos, todas as outras etapas do ciclo de treinamento. Então vamos entender o que é esse programa de treinamento? Veja comigo no quadro. E aí eu quero trazer para você o checklist. O checklist é uma ferramenta que o gestor, você gestor, futuro gestor de recursos humanos, pode lançar mão para programar, planejar o seu treinamento. Na verdade, o checklist de informações é um roteiro de informações que vão orientar, né, a equipe de treinamento ou profissional de treinamento no planejamento do programa de treinamento. O que é tratado nesse checklist? Então a gente se pergunta, o que deverá ser ensinado? E aí vem o conteúdo, ou seja, os chás. Quem deverá ensinar, ou seja, qual é o instrutor? Será que vai ser um gestor, alguém que é convidado de fora, ou algum funcionário, colaborador da própria empresa, né? Quem deverá aprender, quer dizer, quem que vai passar por esse processo de treinamento, os colaboradores da produção, do RH, os gestores, quando deverá ser ensinado, né? Ou seja, essa palavrinha quando ela é muito importante porque vai depender muito da realidade de cada empresa, não dá para promover um programa de treinamento no momento de pico das atividades daquela organização. O onde também é importante, às vezes fora da empresa, ou às vezes no auditório da empresa, ou às vezes a empresa tem um centro de ensino. Como deverá ensinar? Esse como, ele é muito importante, que é a metodologia. Nós vamos falar nas próximas aulas sobre a metodologia, como ensinar, como fazer esse programa de treinamento acontecer, palestras, oficinas, vivenciais, né? Dinâmicas, pelo ensino à distância. Então a gente vai trabalhar logo sobre esse como. Quanto tempo será necessário? Ou seja, a duração. E quanto custará, também, claro, é muito importante, porque o quanto custará diz do investimento, não só financeiro, mas também de ordem emocional e de toda a mobilização do profissional para participar. E, claro, deve definir de modo claro os objetivos e os resultados esperados. O objetivo, o que eu quero alcançar com esse treinamento? E os objetivos, eles estão diretamente ligados às necessidades. Lá quando você faz o diagnóstico das necessidades, você já consegue elaborar o seu objetivo de treinamento. E aí, claro, depois de escrever os métodos, os conteúdos que serão abordados, quais serão os recursos e, finalmente, a avaliação dos resultados. Então, perceba que a avaliação ela vai ser aplicada lá no final do treinamento, mas ela já precisa ser planejada na segunda fase do nosso ciclo, que é a fase de planejamento. Vamos agora praticar um pouquinho? Vamos comigo? Vamos então resolver mais uma situação-problema, que é a continuidade do nosso treinamento lá da Fixa Bem.
Lembra aquela empresa de pregos, de parafusos? Pois é, o senhor Padovan, ele está resistindo cada vez menos a aceitar o treinamento. Ele quer agora que você planeje e aplique um treinamento para o pessoal dele. Olha que bacana, agora ele já aceitou a importância do treinamento. Seu desafio, então, será o seguinte: você deverá preparar um plano de ação para prever uma sistemática de treinamento, respeitando cada uma das etapas do ciclo de treinamento. Então, eu trago aqui para você um fluxograma, ou seja, um fluxo macro do ciclo de treinamento. É um esqueminha que vai te ajudar a visualizar as etapas do ciclo de treinamento. Você tem esse esqueminha no seu livro didático, então se você tiver dificuldade de observar aqui no material da professora, você pode buscar depois, tá? Então, como que a gente vai pensar esse ciclo? Primeira coisa, a gente tem que fazer um raio-x da organização, ou seja, identificar quais são os chás que a organização tem hoje nos seus funcionários e quais são aqueles que ela precisa desenvolver. Feito isso, nós vamos partir para a fase do diagnóstico, que é a primeira etapa do nosso ciclo, identificar as necessidades de treinamento. Depois, nós vamos fazer uma análise e priorização dessas necessidades. Imagine uma empresa que tem vários colaboradores, uma empresa dinâmica, quantas necessidades não tem? Então, nós vamos fazer uma priorização. Qual aquela que é necessário suprir primeiro? Depois disso, nós vamos partir para o planejamento, que é a nossa segunda etapa, Planejar esse programa de treinamento, estruturá-lo. Depois nós vamos executar, que é a nossa terceira etapa do ciclo, avaliar os resultados, que é a quarta etapa do nosso ciclo, para daí sim a gente verificar se o resultado que a gente esperou, que a gente alcançou, tem a ver com os objetivos que nós traçamos. Será que aquilo que a gente esperava alcançar foi de fato alcançado? Se sim, opa, que coisa boa! Então a gente vai dar o feedback para as pessoas e nós vamos nos beneficiar com isso. Se não, a gente vai precisar então voltar lá na etapa do diagnóstico, que é a primeira fase do nosso ciclo, para que então a gente possa retomar essa necessidade e fazer todo o processo de treinamento novamente. Por isso que nós falamos de ciclo. O ciclo não para, é uma roda que gira, é dinâmico, e isso é muito importante. Pessoal, agora então nós chegamos na hora do nosso momento de interação. Eu quero apresentar para você o nosso PIN, mais uma vez. Vamos lá no quadro, olha lá. Olha quanta gente que já chegou, que coisa boa, que maravilhoso. A Maiara de Toledo, Andréia, a Joyce está chegando, a Paty RH. Eu vi que já tem algumas dúvidas ali, Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos jogar o Kahoot primeiro, tá? E depois a professora, então, vai abrir para as dúvidas. Vamos fazer desse jeito? Tem mais gente para chegar ou a gente já pode jogar? Já estão preparados? São 3 perguntinhas do Kahoot que são relacionadas, então, com com o conteúdo que a professora transmitiu hoje para você. Vamos ver se não teve nenhum ruído de comunicação, vamos ver se você realmente aprendeu tudo isso que a gente falou hoje na nossa aula. Então, vamos no Kahoot? Acompanhe comigo. Veja lá. Começando, então. Primeira pergunta. A primeira fase do ciclo de treinamento, qual é? Que fácil, hein? Será que é o planejamento do programa, execução do programa, diagnóstico das necessidades ou a avaliação dos resultados? Ah, mas aí ficou muito fácil, hein? Será? Os participantes já estão respondendo, olha que bacana. Nossa, quanta gente, que legal, 78, 82, 84 respostas. Tá acabando o tempo, pessoal. Tá acabando, vamos lá, acabou o tempo.
Opa! Ó, então nós tivemos aqui, a maioria respondeu certo, a professora fica muito feliz. Então a primeira fase é o diagnóstico, o planejamento é a segunda fase, ok? Vamos ver quem está na liderança. Água Boa, Mato Grosso, olha aí o pessoal do mesmo estado da nossa situação, problema, que bom! Pessoal de Niterói, José deve ser, né, de Joinville, a Mari, a Suelen de São Pedro, que maravilha, hein? Pessoal de Água Boa, vamos ver se vocês se mantêm aí, hein? Vamos lá. Por que a educação é importante no mundo do trabalho? Vamos ver. Para aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes? Para tornar a competitividade ainda mais acirrada? Para aquisição de uma linguagem mais rebuscada e técnica? Ou para tornar a equipe de trabalho mais individualista? E agora? Essa professora deixou um pouquinho mais difícil, né? Opa, que maravilha, pessoal, parabéns, a maioria acertou para aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes. Vamos ver quem está no pódio? Ih, Água Boa continua. Joinville e José, eu acho que é José ou Josi, né? Joinville, então, está na segunda colocação. Olha o pessoal de Gramado, Rio Grande do Sul, na terceira, Isaías e Suelen São Pedro na última colocação. Última pergunta, pessoal, vamos lá. Se a necessidade de treinamento refere-se à falha de comunicação, qual que é o objetivo do treinamento? Prestem atenção, olha essa pergunta. A necessidade de treinamento é a falha de comunicação, qual é o objetivo do treinamento? Ai, se vocês acertarem essa, a professora vai ficar muito feliz. A necessidade tem direta relação com o objetivo. Olha só, a maioria acertou, a professora está feliz. Alguns erraram exatamente, pessoal. Se a falha de comunicação é uma necessidade, o objetivo, então, é desenvolver a comunicação assertiva nos trabalhadores. Parabéns, pessoal. Vamos lá para o próximo. Opa, Água Boa ficou em segundo lugar. Pessoal de Joinville, José, eu acho que é o José de Joinville, é isso mesmo? Ficou em primeiríssimo lugar, e Suelen de São Pedro com a medalha de bronze. Ah, que coisa linda, pessoal, olha, parabéns para vocês, ó, a professora está aplaudindo vocês, os nossos primeiros lugares aqui, que coisa boa, fiquei muito feliz, viu, pela participação de vocês. Agora sim, vou dar um minutinho pra gente, então, para eu dar uma olhadinha nas perguntas de vocês, já já a gente volta para respondê-las e para finalizar nossa aula, até já.
Pessoal de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, um beijo enorme para vocês. Olha, eu adorei a pergunta de vocês. Vocês colocaram o seguinte: após o treinamento, quais os métodos de redução de risco de perda de pessoal? Uma vez que um dos receios dos gestores é que após o investimento no treinamento do funcionário, ele se desligue da empresa e vá para a concorrência. Eu adorei essa pergunta. Sabe por quê, pessoal de Passo Fundo? Porque é uma mentalidade que a gente precisa desconstruir. Já foi o tempo em que se achava que ter conhecimento era algo que você precisava guardar, as 7 chaves. Então existia aquela pessoa que era o detentor do saber, né, na organização. Nossa, que ele sabe tudo. E ele tinha muito medo de passar aquele conhecimento justamente porque se sentia ameaçado, porque vai que alguém é melhor do que ele, né, passando aquele conhecimento, ele perde a sua posição. Mas hoje a gente percebe que o conhecimento ele é algo que acontece de uma forma muito dinâmica. O que ontem era novidade, hoje já não é mais, porque o mundo está mudando de forma muito acelerada. Então, quando o colaborador ele aprende novos conhecimentos e ele treina novas habilidades e atitudes na empresa, e esse colaborador, ele porventura busca uma outra oportunidade ou ele vai para um outro lugar, a empresa não tem que ficar triste por causa disso, né? A empresa tem que se sentir orgulhosa de ter proporcionado para esse colaborador a possibilidade dele se elevar. Porque, por outro lado, certamente, quando o colaborador que está lá buscando um trabalho souber que aquela organização ela estimula o conhecimento, ela treina as pessoas, ela desenvolve habilidades, certamente vai chover de candidato que vai querer ir para aquela organização. Lembra do ciclo, né? O ciclo de treinamento. Isso acontece também na vida, né? É claro que é possível você usar de recursos, e aí vai depender muito de cada realidade organizacional, para você segurar aquele bom trabalhador, né? Aumentar o salário, se for possível, claro, ou promovê-lo para um cargo em que ele já esteja preparado para assumir. Essas são possibilidades que estimulam as pessoas a se manterem naquele local de trabalho. E uma outra coisa também a gente precisa pensar, né? Quando o lugar de trabalho é um lugar gostoso, que você é estimulado a aprender e que as pessoas reconhecem o seu esforço de aprendizagem, eu tenho certeza que as pessoas muito mais querem ficar do que querem sair. Não é verdade? Então, essa é uma mentalidade que a gente precisa trabalhar. E eu adorei a pergunta de vocês, porque possibilita a gente pensar sobre isso. O quanto que o conhecimento precisa ser transmitido, trabalhado, desenvolvido sempre, tá bom? Polo de Água Boa, Mato Grosso, que vocês que foram um dos nossos ganhadores, né, do nosso Kahoot. Cargos do alto escalão também poderiam passar por treinamento? Como poderíamos acessar essa proposta? Claro, devem. Primeiro porque quem está lá no alto escalão é ser humano igualzinho a gente, não é? Erra também, toma decisões muitas vezes equivocadas. Como acessar isso? É mais ou menos o que a gente fez ali na nossa situação problema com o senhor Padovan, explicando, sensibilizando, levando esse gestor a tomar consciência do quanto que ele também precisa se aprimorar, quanto que ele também precisa se desenvolver, né? De repente, você que é um gestor de recursos humanos, que tem um pouquinho mais de intimidade com esse diretor, com esse dono da empresa, chegar, mostrar num relatório para ele, dados científicos, ou apontar, olha, por que você não, a gente não busca um programa de treinamento, de desenvolvimento, vai te ajudar a desenvolver essa habilidade, olha como você, né, pode trabalhar muito melhor. Então, com jeitinho e, claro, reconhecendo cada estratégia, reconhecendo, fazendo a leitura do lugar onde você está, né, fazendo o reconhecimento dessa cultura organizacional, o gestor de recursos humanos vai conseguir encontrar a melhor alternativa para acessar esse diretor, né, esse presidente, essa pessoa aí do alto escalão, para que ela também entenda que ela precisa se desenvolver, tá bom? Quantas perguntas maravilhosas, pena que a gente não tem tempo mais de responder. Agradeço a sua participação e nos vemos daqui a pouquinho na teleaula. Até lá. Na aula atividade, até lá.